dia 16 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Josué 13, 1, 14, 15, Lucas 18, 1, 17, Salmos 85, 1, 13, Provérbios 13, 7, 8, Josué 13, 2.1, 14, 15, Josué 13, 2.1, 33. Versículo 1. Quando Josué já estava velho, de idade avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Versículo 2. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas. Versículo 3. Desde o Seor, que corre ao longo do Egito, até o território de Ecrom, ao norte, considerada terra dos filisteus. Os 5 governantes filisteus de Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom, e os Aveus. Versículo 4. Ao sul, toda a terra dos cananeus, desde a área dos sidônios até a Feca, região dos amorreus. Versículo 5. A terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, a leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate. Versículo 6. Expulsarei todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, e todos os sidônios. Você distribuirá a terra aos israelitas, como ordenei. Versículo 7. Dívida agora a terra como herança entre as 9 tribos e metade da tribo de Manassés. Versículo 8. Com a outra metade de Manassés, as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, ordenara. Versículo 9. Seu território ia de Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, até a cidade no meio do vale, incluindo todo o planalto de Medeba até Dibon. Versículo 10. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Esbom, até a fronteira dos amonitas. Versículo 11. Incluía Gileade, o território dos jesuritas e macatitas, todo o monte Hermon e toda Bazã até Salcá. Versículo 12. Todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote e Edrei, um dos últimos refães. Moisés os derrotou e expulsou. Versículo 13. Mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e macatitas, que vivem entre Israel até hoje. Versículo 14. A tribo de Levi, porém, não deu herança, pois as ofertas dedicadas ao Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como ele prometeu. Versículo 15. A tribo de Ruben, Moisés deu herança conforme seus clãs. Versículo 16. Seu território ia de Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, até Medeba, incluindo todo o planalto ao redor de Medeba. Versículo 17. Esbom e todas as suas cidades no planalto, Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon. Versículo 18. Jaza, Quedemote, Mefaate. Versículo 19. Kiriataim, Sima, Zeret-Saar, no monte do vale. Versículo 20. Bet-Peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. Versículo 21. Todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Esbom. Moisés o derrotou, junto com os líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba. Versículo 22. Os israelitas mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, junto com os outros. Versículo 23. A fronteira de Ruben era o Jordão. Essa foi a herança de Ruben, conforme seus clãs, as cidades e seus povoados. Versículo 24. A tribo de Gade, Moisés deu herança conforme seus clãs. Versículo 25. Seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos amonitas até Aroer, perto de Rabá. Versículo 26. Estendia-se de Esbom até Ramate-Mispa e Betonim, e de Manaim até o território de Debir. Versículo 27. No vale, Bet-Aram, Bet-Nia, Sucote e Zafon, com o restante do reino de Seom, até o Jordão e o mar de Quinerete. Versículo 28. Essa foi a herança de Gade, conforme seus clãs, as cidades e seus povoados. Versículo 29. A metade da tribo de Manassés, Moisés deu herança conforme seus clãs. Versículo 30. Seu território ia de Manaim e incluía toda Bazã, todo o reino de Og, e os 60 povoados de Jair em Bazã. Versículo 31. Metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, foram dados ao descendente de Maquir, filho de Manassés, conforme seus clãs. Versículo 32. Essa foi a divisão feita por Moisés nas campinas de Moabe, a leste do Jordão, frente a Jericó. Versículo 33. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como lhes prometeu. Josué 14, 1, 15. Versículo 1. Esta é a herança que os israelitas receberam em Canaã, conforme a divisão feita por Eleazar, o sacerdote, por Josué e pelos líderes das tribos. Versículo 2. A herança foi distribuída por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Versículo 3. Moisés já deu herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, mas aos levitas não deu herança entre os demais. Versículo 4. Os descendentes de José formaram 2 tribos, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam terra, apenas cidades para habitar e pastagens. Versículo 5. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 6. Os homens de Judá foram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés sobre mim e você em Cades Barneia. Versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou para explorar esta terra, e lhe dei um relato sincero. Versículo 8. Meus irmãos que foram comigo desanimaram o povo, mas eu segui fielmente ao Senhor. Versículo 9. Naquele dia, Moisés jurou: A terra em que você pisou será herança perpétua para você e seus descendentes. Versículo 10. O Senhor manteve-me vivo 45 anos desde que falou isso a Moisés. Hoje estou com 85 anos. Versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Posso lutar e trabalhar como naquela época. Versículo 12. Dê-me, pois, esta região montanhosa que o Senhor prometeu naquele dia.
Você mesmo ouviu que os anaquins estão lá, com cidades grandes e fortificadas. Talvez o Senhor esteja comigo, e eu os expulse, como ele disse. Versículo 13. Josué abençoou Caleb e lhe deu Hebrom como herança. Versículo 14. Assim, Hebrom pertence até hoje ao descendente de Caleb, porquanto ele seguiu fielmente ao Senhor. Versículo 15. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior homem entre os anaquins. E a terra teve descanso da guerra. Lucas 18, 1-17. Lucas 18, 1-17. Versículo 1. Jesus contou aos discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que ia até ele, dizendo: Faça-me justiça contra meu adversário. Versículo 4. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus nem aos homens. Versículo 5. Vou fazer justiça a esta viúva, para que ela não me importune até a morte. Versículo 6. E o Senhor disse: Ouçam o que diz o juiz injusto. Versículo 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Versículo 8. Eu lhes digo: ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Versículo 9. Jesus contou outra parábola a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Versículo 11. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, agradeço porque não sou como os outros, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. O publicano, porém, mantinha-se à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-lhes: Este homem, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Versículo 15. Algumas pessoas trouxeram crianças a Jesus para que ele as tocasse. Ao verem isso, os discípulos as repreendiam. Versículo 16. Jesus, porém, chamou as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Versículo 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Salmos 85, 1-13. Versículo 1. Senhor, foste favorável à tua terra, trouxeste de volta os exilados de Jacó. Versículo 2. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Versículo 3. Retiraste toda a tua ira, te afastaste do teu furor. Versículo 4. Restaura-nos, ó Deus, nossa salvação, e afasta o teu desagrado para conosco. Versículo 5. Irates para sempre, persistirás na tua ira por todas as gerações. Versículo 6. Não nos farás reviver, para que teu povo se alegre em ti. Versículo 7. Mostra-nos teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, diz. Ele promete paz ao seu povo e aos seus santos. Versículo 9. A salvação está perto dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Versículo 10. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Versículo 11. A fidelidade brotará da terra, e a justiça olhará dos céus. Versículo 12. O Senhor nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá sua colheita. Versículo 13. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Provérbios 13, 7 e 8. Versículo 7. A quem se faça rico, mas não tem nada, e quem se faz pobre, mas tem grandes riquezas. Versículo 8. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.